Hoje no Bíblia Comentada, falaremos sobre como as histórias e as poesias da Bíblia não apenas informam, mas transformam. Vamos caminhar pelos livros históricos e poéticos, descobrindo como Deus fala ao coração por meio de batalhas, lágrimas, louvores e sabedoria. Prepare-se para ouvir mensagens de soberania, sabedoria e adoração. Tudo aquilo que dá sentido à vida e firmeza à fé. As histórias do Antigo Testamento, essas histórias! Elas não são apenas registros antigos ou relatos de feitos heróicos, são como ecos vivos pulsando no tempo, atravessando séculos até tocar o coração da gente. Quando abrimos a Bíblia e mergulhamos nos livros históricos, de Josué até Esther, não estamos folheando um simples relato cronológico. Estamos ouvindo o pulsar da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. E isso, meu amigo e minha amiga, fala fundo ao nosso coração. Pensa comigo, logo depois do Pentateuco, com toda aquela estrutura da lei e o deserto como palco de obediência e rebelião, os livros históricos entram em cena para mostrar como essa nação, recém-formada e frágil, ia viver a fé na prática. O livro de Josué começa com promessa e conquista. É como se Deus dissesse, agora é com vocês, mas eu continuo sendo fiel. Josué capítulo 21, versículo 45 crava isso com a firmeza de uma rocha. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Isso é de arrepiar. Nenhuma promessa ficou para trás. Mesmo com um povo teimoso, medroso, às vezes murmurador, Deus não deixou de cumprir uma só palavra. A fidelidade dele não depende do merecimento do homem, mas da natureza do próprio Deus. E quando a gente vira a página e entra no livro dos Juízes, aí o cenário muda. O povo agora está disperso, cada tribo tentando se organizar por conta própria. Não tem rei, não tem direção clara, só ciclos. O povo peca, é oprimido, clama e Deus levanta um juiz. Repetidamente, juiz após juiz, Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, nomes fortes, histórias intensas. E em cada uma o mesmo padrão. Israel se afastava, caía, sofria. Deus ainda assim, movido pela sua misericórdia, intervém. Ele escuta o clamor, levanta libertadores. Mesmo no caos, Deus permanece fiel. Por quê? Porque como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa fidelidade que atravessa os séculos se intensifica quando chegamos aos livros dos reis. Meu Deus, ali o coração se aperta, o reino se divide e com ele o povo também. O reino do norte de Israel mergulha num abismo espiritual e moral. O reino do sul, Judá, oscila entre reis bons e reis maus, reformas e apostasia. E o que faz Deus? Ele manda profetas, ele adverte, ele exorta, ele chora através de Jeremias, clama com Oseias e brada por justiça com Amós. Mas o povo endurece. E mesmo assim, mesmo na destruição, mesmo no exílio, Deus ainda está lá. Ele não deixou de ser fiel. Você consegue sentir? Essas histórias não são distantes de nós, elas são espelhos. Quantas vezes também não nos desviamos? Quantas vezes nos perdemos em nossos próprios reinos, tentando governar a vida do nosso jeito? E mesmo assim, Deus permanece. Ele não vira o rosto. Ele não se esquece. Agora me acompanhe aqui, porque tudo isso vai ganhando ainda mais beleza quando a gente percebe que não são apenas as histórias que falam, mas também as poesias da Bíblia. Sim, os salmos e os provérbios, essas canções da alma, essas verdades condensadas, são como remédio para o coração aflito. O livro de Jó nos dá uma pérola rara em meio ao sofrimento. Capítulo 28, versículo 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Enquanto os livros históricos mostram as consequências da infidelidade e a insistência da graça de Deus, os livros poéticos nos mostram o caminho do coração sábio, do coração que ouve, teme, ama e escolhe se afastar do mal. Não por medo, mas por reverência. A poesia de Provérbios capítulo 31, versículo 30, traz aquele toque especial e afetuoso. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é sobre aparência, status ou reconhecimento humano. É sobre temor do Senhor. É sobre um coração que se dobra diante da presença de Deus e encontra ali sua beleza verdadeira. E se a gente quiser um toque ainda mais delicado, mais pessoal, é só abrir Mateus, capítulo 10, dos versículos 29 ao 30, quando Jesus pergunta,
Não se vendem 2 pardais por uma moeda de cobre, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha o cuidado, olha a fidelidade. Jesus está dizendo que nem o menor dos animais é esquecido pelo Pai. E quanto mais nós. Isso, querido ouvinte, não é apenas poesia. Isso é amor em forma de verdade eterna. Isso fala ao coração de quem vive dias de abandono, de silêncio, de medo. E por fim, por enquanto, porque ainda temos muito o que dizer, Provérbios capítulo 4, versículo 23 arremata com uma direção clara. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia toda parece apontar para isso. As histórias mostram o que acontece quando o coração se desvia. As poesias revelam o que acontece quando o coração se rende. Vamos respirar juntos agora e pensar. Que tipo de história estamos escrevendo com a nossa vida? Estamos vivendo ciclos como os de Juízes, caindo e voltando só quando o sofrimento bate? Ou estamos escolhendo a sabedoria dos provérbios e a confiança dos salmos? Estamos fugindo dos caminhos de Deus como muitos reis? Ou estamos reconhecendo que mesmo em meio ao caos, Deus continua fiel? Não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre reconhecer que as Escrituras falam com a alma, mexem com a mente e despertam o espírito. O Antigo Testamento inteiro é um grito da fidelidade de Deus em meio à instabilidade humana. É como se Deus estivesse dizendo: mesmo quando vocês não conseguem ser fiéis, eu continuo sendo. Mesmo quando se esquecem de mim, eu continuo lembrando de vocês. E isso vale para mim e para você hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo de juízes, confuso, em crise, sentindo que cada um faz o que quer e que Deus está distante. Ou quem sabe esteja no momento reis, cheio de idas e vindas, com uma espiritualidade oscilante. Ainda assim, a promessa é a mesma. Nenhuma palavra de Deus falhou. Ele continua presente, fiel, cuidadoso. Ele continua escrevendo histórias, com a sua vida, com a minha, com a de todos que se voltam para ele. E enquanto ele escreve, ele também canta. Canta pelos salmos, pelos provérbios, pelos cânticos que acalmam a alma e nos lembram que vale a pena temê-lo, buscá-lo, ouvi-lo, porque ele fala. E quando ele fala, até a dor faz sentido, até o silêncio é resposta, até o deserto vira escola. Agora segura essa. A Bíblia não é um livro só para ser lido, é para ser vivido. Quando lemos Josué e vemos que nenhuma promessa falhou, é porque podemos viver isso hoje. Quando ouvimos Jesus dizer que até os fios de cabelo estão contados, é porque ele está dizendo que cada detalhe da sua vida importa. Cada lágrima, cada dúvida, cada esperança. Se a gente pudesse comparar os livros da Bíblia a instrumentos de uma grande orquestra, os livros históricos seriam como os tambores, firmes, marcando os ritmos e ciclos da jornada de Israel. Mas os livros poéticos e de sabedoria, esses seriam como os violinos e flautas, tocando as notas mais delicadas da alma. Eles não apenas narram o que aconteceu, eles mergulham nas emoções, nos dilemas, nos porquês mais profundos do coração humano diante do eterno. Agora vamos caminhar juntos por esses livros, os chamados sapienciais e poéticos do Antigo Testamento, que são verdadeiras janelas para o coração de Deus e espelhos da alma humana. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Cada um tem um timbre único, uma função específica. Juntos constroem uma teologia existencial. Não é só o que Deus quer, é como viver com Deus na alegria, na dor, na dúvida, no amor, no silêncio e até na vaidade da vida. Vamos por partes e começa comigo por Jó. Esse livro é um colosso, começa com uma narrativa histórica, mas logo mergulha num dos debates mais profundos da humanidade. Por que o justo sofre? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É o que diz Jó capítulo 1, versículo 1. E mesmo assim perdeu tudo: filhos, saúde e bens. E no meio da angústia ele ouve de amigos que mais pareciam juízes: você pecou, confessa logo. Mas Jó clama por justiça, procura respostas e luta para entender Deus. No capítulo 28, versículo 28, ele chega a uma verdade que brilha no meio do caos. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Olha que coisa linda. Ele entende que não é sobre entender tudo, mas sobre temer a Deus. O temor aqui não é medo, é reverência, é reconhecer que Deus está acima, mesmo quando tudo parece abaixo. Esse livro mostra que o sofrimento não é sempre consequência de pecado. Às vezes ele é palco de revelação. Jó termina o livro dizendo no capítulo 42, versículo 5:
Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o sofrimento o levou a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, fala demais ao nosso coração, especialmente quando estamos em dias escuros. Agora, do drama existencial de Jó, a gente vai para a sabedoria cotidiana de Provérbios. Esse livro é como aquele conselheiro sábio que senta com a gente na varanda e diz: "Deixa eu te mostrar o caminho do bem viver." Ele foi escrito majoritariamente por Salomão, aquele rei que pediu sabedoria a Deus e recebeu. E Provérbios está repleto de pequenas pepitas de ouro, frases curtas que carregam verdades eternas. Logo no começo, no capítulo 1, versículo 7, ele já nos dá o tom. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aí de novo. Temer ao Senhor é o começo de tudo. É o ponto de partida para a sabedoria. E há um verso que a gente citou antes, mas agora vai se encaixar como uma luva. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo é quase um alarme divino para a nossa geração. Tão distraída, tão acelerada. O coração aqui não é só o centro das emoções, mas o centro da vontade, da razão, das decisões. Guardá-lo é um ato de vigilância espiritual. E quando a gente chega no capítulo 31, versículo 30, encontramos uma pérola sobre a verdadeira beleza. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aqui tem sabedoria prática, especialmente para uma sociedade obcecada por aparência. Deus olha o interior, a reverência, a devoção. Essa mulher do final de Provérbios é o retrato da sabedoria encarnada, alguém que teme a Deus e administra bem o lar, os negócios, as palavras, a vida. Agora vamos para um livro que soa mais filosófico. Eclesiastes. Esse aqui fala como quem já viu de tudo. É o livro do pregador, provavelmente Salomão mais velho, que experimentou riqueza, sabedoria, prazeres, realizações e conclui: vaidade, tudo é vaidade. Mas não é um pessimismo sem saída. É um realismo sagrado. Ele mostra que todas as coisas sob o sol são passageiras e só fazem sentido quando colocadas debaixo do olhar do Criador. No capítulo 3, por exemplo, ele canta aquele famoso trecho: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Já ouviu essa, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Isso é uma poesia da vida. É um convite a viver com sabedoria, respeitando os ciclos, sem ansiedade. Mas ele vai além. No capítulo 12, versículo 13, ele resume a essência da vida com palavras que deveriam estar gravadas nas portas de nossas casas. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o mesmo princípio de Jó e Provérbios. Temor do Senhor. Do realismo filosófico de Eclesiastes, a gente desliza para o lirismo amoroso do Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos. Esse livro é, no primeiro olhar, uma celebração do amor entre homem e mulher. É sensual, sim, mas nunca vulgar. É romântico, sim, mas também profundamente espiritual. A tradição cristã viu aqui também um símbolo do amor entre Cristo e a Igreja. O amor do noivo pela noiva, o amor de Deus que se revela em intimidade, compromisso e deleite. No capítulo 2, versículo 4 tem um verso lindo. Levou-me à casa do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Olha que imagem maravilhosa. Deus não nos leva à guerra, mas ao banquete. O que ele coloca sobre nós não é condenação, mas amor. Isso transforma a visão que temos do relacionamento com o Senhor. Ele não nos ama com medida. Ele nos ama com prazer. Como um noivo olha para sua noiva no altar. E o que dizer do capítulo 8, versículo 6? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Esse é um dos textos mais intensos sobre o amor em toda a Bíblia. E veja, ele não fala só do amor humano, fala de algo divino, labaredas do Senhor. Por fim, voltamos ao coração das emoções humanas, os salmos. Aqui cada salmo é uma canção que pulsa. Tem lamento, tem louvor, tem súplica, tem raiva, tem alegria, tem esperança. Os salmos nos ensinam que a fé não é um esconderijo emocional, é um palco onde todas as emoções podem ser apresentadas a Deus. Davi, Asaf, os filhos de Corá, cada autor derrama a alma diante do Senhor. Salmos é como uma escada que vai do vale até o monte. No Salmo 23, verso 1, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará."
Isso não é só poesia, é uma declaração de dependência. Já no Salmo 51, verso 10, Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É arrependimento cantado. É alma despida diante do Deus que transforma. No Salmo 139, Davi se rende à onisciência divina. Senhor, tu me sondas e me conheces, para onde me irei do teu espírito? A poesia aqui vira uma teologia da presença. Deus está em todo lugar, mas mais ainda, Ele está em todo o tempo e quer estar conosco. Os livros poéticos e sapienciais não nos dizem apenas o que fazer, eles nos mostram como sentir, como viver, como responder. Eles nos ajudam a entender que a sabedoria não é só intelectual, é espiritual. Que Deus não fala só pela lei ou pelos feitos, Ele fala pela arte, pelo cântico, pela contemplação, pelo silêncio. Deus fala até nas lágrimas. Esses livros foram escritos exatamente para isso. Eles são companhia nos dias bons e nos dias ruins. São bússola e abrigo. São espelhos que revelam nosso interior e janelas que mostram o céu. Quando falamos que as histórias e as poesias da Bíblia falam ao coração, a gente está dizendo que elas não são só para encher a cabeça de informação, são para encharcar a alma de transformação. E nesse ponto, a palavra de Deus vai direto no âmago da nossa existência com mensagens que nos moldam por dentro. Vamos mergulhar juntos agora em 3 dessas mensagens centrais, que brotam com força dos textos poéticos e históricos. Soberania, sabedoria e adoração. Soberania é uma daquelas palavras grandes que às vezes a gente ouve na igreja e balança a cabeça, mas por dentro pensa, tá, mas o que isso significa na prática? Vamos explicar com calma. Soberania é o fato de Deus governar tudo, em todo lugar, em todo tempo, com total poder, justiça e amor. Ele não é apenas o Criador. Ele é o Rei que nunca perdeu o controle. Ainda que o mundo pareça girar desgovernado, ainda que a vida nos empurre para um vale escuro, Deus continua sentado no trono, dirigindo a história com mãos firmes e olhos cheios de compaixão. Salmos capítulo 103, versículo 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nada escapa dele, nem as estrelas do céu, nem as lágrimas que rolam no travesseiro escondido, nem as nações poderosas, nem os pardais que voam nas esquinas das cidades. E é por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 29 ao 30, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Isso é de arrepiar. Até os cabelos da cabeça. Quem conta cabelo, gente? Só um pai que se importa com cada detalhe. Essa soberania de Deus não é fria nem distante. É uma soberania que cuida, que sustenta, que governa com amor eterno. Quando você entende isso, você não precisa mais viver ansioso. Você entrega o leme para ele. No livro de Jó, que já vimos, a soberania de Deus se revela quando ele finalmente, no final de todo o sofrimento, responde com majestade no capítulo 38. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Deus está dizendo, eu sei o que estou fazendo. E isso não é uma bronca, é um consolo. Quando não entendemos os caminhos da vida, podemos confiar no Deus que mede os céus com os dedos. Uma mensagem de sabedoria. Se a soberania de Deus nos consola, a sabedoria de Deus nos orienta. Sabedoria bíblica não é só acúmulo de conhecimento. É viver conforme a vontade de Deus com discernimento, reverência e temor. O coração sábio é aquele que caminha pelo mundo com os olhos fixos no céu e os pés bem firmados na terra. A Bíblia grita isso em várias vozes, mas especialmente nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó, os chamados livros sapienciais. Veja o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Repara no contraste. Quem teme a Deus encontra a raiz da sabedoria. Quem ignora, se perde. Não é só sobre fazer o certo, é sobre reconhecer o Senhor como o centro da vida. Eclesiastes vai um pouco além, ao mostrar que toda sabedoria humana tem limites. Depois de explorar o prazer, o trabalho, o estudo, Salomão diz no capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, no fim das contas, o mais sábio não é quem sabe muito, mas quem obedece com temor reverente. E Jó, no meio do lamento, chega à mesma conclusão. Capítulo 28. Versículo 28 já citado, mas vale repetir com ênfase. E disse ao homem,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Você percebe? A sabedoria bíblica não está nas universidades. Está no coração humilde que diz: Deus me ensina a viver. Ela é prática. Ela está nas decisões que a gente toma no trânsito, no celular, nas conversas, nos negócios, no quarto fechado. Está em dizer não ao pecado, sim à santidade e viver com o céu no horizonte. E quer saber de uma coisa? Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 5, completa essa conversa assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha a generosidade. Deus não segura a sabedoria para poucos privilegiados. Ele distribui com prazer, basta pedir com fé. Que presente! Uma mensagem de adoração. Agora segura essa terceira verdade, porque ela toca direto no que somos. Fomos criados para adorar. Adoração não é só cantar no culto, é mais do que levantar as mãos. É um estilo de vida que reconhece Deus como tudo em tudo. É viver como quem diz: Tu és digno, mesmo que eu esteja no vale. Tu és bom, mesmo que eu esteja no deserto. Davi é o mestre da adoração nos Salmos. Ele adorava chorando, adorava dançando, adorava com harpa, com lágrimas, com gritos, com silêncio. No Salmo 103, versículo 1, ele começa assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Veja, a adoração começa dentro com a alma. É um chamado interno. Ele não diz adorem comigo, mas alma, adore. É como se ele estivesse se lembrando: Ei, Davi, mesmo na luta, mesmo na angústia, adore. Adoração também é confiança. É crer que Deus é digno, mesmo quando nada vai bem. Abacuque cantou isso quando tudo ao redor era perda. No capítulo 3, versículos 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso é adoração madura. É quando você canta não por causa do que sente, mas por causa do que sabe. Deus é Deus. E os Salmos continuam a ensinar. No Salmo 42, versículo 11, Davi se interroga: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele fala com a alma. Ele prega para dentro. E isso é lição para mim e para você. Em tempos de escuridão, pregue para si mesmo. Diga para sua alma esperar e continuar adorando. E quando a gente chega ao Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 1, nos revela que a adoração vai além do canto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o corpo inteiro, a vida inteira. É adoração como entrega, como oferta viva. Então veja comigo. A soberania nos dá segurança, a sabedoria nos dá direção e a adoração nos dá propósito. E tudo isso não é só teórico, é o que sustenta nossa alma nos dias bons e nos dias maus. É o que enche o coração, dá firmeza na caminhada e alegria no caminho. Quando a Bíblia fala ao coração, ela não traz só emoção, ela traz verdade, transformação e direção. A Bíblia é o único livro onde o autor está presente toda vez que a gente abre. E ele fala. E quando ele fala, ele cura, ele move, ele firma os nossos passos. Sabe o que isso tudo nos mostra? Que a palavra de Deus não é só história passada ou poesia bonita. É carta viva, é mensagem direta ao nosso coração. E ele está escrevendo essa carta agora mesmo, dentro de você. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre o poder que as histórias e as poesias da Bíblia têm de tocar o coração de maneira profunda, real, intensa. Falamos sobre como os livros históricos, de Josué aos Reis, revelam a fidelidade inabalável de Deus, mesmo quando o povo vacila, se perde, se rebela. Vimos que nenhuma promessa falhou, como está escrito em Josué capítulo 21, versículo 45. Mesmo em meio ao caos dos juízes e à desordem dos reis, o Senhor permanecia fiel. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo, como diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Mas não paramos aí. Atravessamos as páginas e adentramos os salões sagrados dos livros poéticos e de sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cantares. E nesses livros, a Bíblia deixa de apenas nos contar o que aconteceu e começa a nos ensinar como sentir, como pensar, como viver diante de Deus. Falamos sobre Jó e sua dor, sua busca por respostas, até chegar àquele momento sublime em que ele declara:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Jó capítulo 28, versículo 28. Em Provérbios, ouvimos o sábio dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E percebemos que sabedoria não é só acerto de decisões. É uma postura de reverência, de cuidado, de vida que brota de dentro para fora. Em Eclesiastes, ouvimos o pregador desabafar que tudo é vaidade, até que ele conclui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Em Cantares, vimos que o amor é mais forte que a morte, e que o estandarte de Deus sobre nós é o amor. Cantares capítulo 2, versículo 4. Em Salmos, nos emocionamos com o clamor de quem chora e o cântico de quem se levanta no meio da dor com fé, como no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Exploramos ainda 3 mensagens que brotam desses textos como fontes de água viva. Primeiro, uma mensagem de soberania. Deus governa tudo, sabe tudo, está acima de tudo, e ainda assim se importa com cada fio de cabelo da nossa cabeça. Mateus capítulo 10, versículos 29 ao 30. Ele reina com poder, mas age com ternura. Ele criou os céus, mas sustenta pardais. Isso nos dá segurança, nos dá descanso. Depois, uma mensagem de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio, o alicerce, o ponto de partida. Não se trata de uma sabedoria teórica, mas de uma sabedoria que nos ensina a viver com temor, obediência e discernimento. Sabedoria que se aprende não só nos acertos, mas também nos sofrimentos, como nos ensina Jó. Por fim, uma mensagem de adoração. Não como algo restrito aos cultos ou aos louvores, mas como uma resposta da vida inteira a um Deus que é digno. Vimos que Davi adorava na alegria e na dor, e que a verdadeira adoração começa na alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmos capítulo 103, versículo 1. Que adorar é confiar, é oferecer a vida como sacrifício vivo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoje falamos sobre uma Bíblia viva. Uma Bíblia que não é só um livro de regras ou um diário antigo. É uma carta escrita por um pai amoroso, dirigida ao nosso coração. Ela conta histórias, não para entreter, mas para ensinar. Ela canta poesias, não para embelezar, mas para curar. E quando a gente abre esse livro com o coração disposto, não sai do mesmo jeito. Algo muda dentro da gente. O medo dá lugar à confiança. A dúvida dá lugar à sabedoria. E o silêncio da alma se transforma em adoração. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece bagunçado, como nos dias dos juízes. Talvez esteja tentando se encontrar, como o pregador de Eclesiastes. Talvez esteja no meio de uma tempestade, como Jó. Ou talvez você esteja com o coração ardendo, como no Cântico de Salomão. Onde quer que esteja, Deus fala. E Ele fala com amor. Ele fala com graça. Ele fala com verdade. Hoje, no Bíblia Comentada, aprendemos que as histórias da Bíblia moldam nosso entendimento e que as poesias tocam nosso interior com verdade e beleza. E quando esses dois rios se encontram, história e poesia, doutrina e alma, fato e fé, eles formam um rio de águas vivas que desce do trono de Deus e lava tudo em nós que precisa ser renovado. Então guarda isso com carinho. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente quando você lê. E ele não quer apenas te informar, ele quer te transformar. Nos vemos na próxima reflexão. Até lá, que o Deus da Palavra Viva fale com você em cada página, em cada verso, em cada batida do coração. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.